A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Ser Esposa de um Cunhado. Meu nome é Agnes. 20 anos. A idade que as pessoas costumam chamar de distorcida. Metade mulher e metade criança. Eu tinha acabado de ter meu diploma universitário por alguns meses. Meus pés estavam molhados de vida. Me candidatei a um estágio em uma pequena empresa do distrito. Meu salário de 3 pilhas e 3 não era suficiente para eu gastar todas as despesas de subsistência, de comida a roupas. Eu tinha que confiar na prata que ganhava administrando uma mesa em um restaurante à noite. Minha vida se tornou tão difícil desde a morte de minha irmã biológica, Thalita. Já se passou quase meio ano. E minha mãe cortou toda a pensão alimentícia de mim. Ela disse que fui eu quem estava por trás da vassoura que a matou. Tenho uma irmã mais velha chamada Thalita, que é 3 anos mais velha que eu, a flor mais bonita da nossa aldeia Doai. Ela não é apenas bonita, a beleza salgada de uma filha na região do arroz do Malauí, mas também extremamente animada e habilidosa. Ela é como um grande barco, e eu sou apenas uma pequena sombra aninhada atrás dela. Ela trabalha no setor imobiliário com o Sr. Nelson, seu marido, ao contrário de mim, uma garota um tanto quieta e tímida. Dona Thalita parecia ter nascido para exercer uma profissão que exigia talento para a fala. Ela ganhou muito dinheiro. A casa de azulejos de 3 compartimentos onde minha mãe e minha filha estão morando também é o dinheiro da minha irmã para construí-la. Ela também comprou um carro. Sua vida é próspera e plena, fazendo com que todos na aldeia a admirem e admirem. Ela é meu ídolo, meu orgulho, tudo o que sempre sonhei em me tornar. Escusado será dizer o quanto minha mãe amava e tinha orgulho de Thalita. Aos olhos de minha mãe, ela era ouro e pérola. E eu provavelmente era apenas algo fraco ao lado dela. Foi porque sua mãe colocou todo o seu amor e expectativas nela que, quando ela foi embora de repente, ela desmaiou. Ela não podia e não queria aceitar essa verdade sombria. Thalita deu à luz Marília, sua primeira filha. Fazia mais de um mês antes que isso acontecesse. Uma tarde, ela reclamou de fortes dores abdominais. A dor se contorceu como se alguém tivesse arranhado seus intestinos e fígado. Nelson a levou às pressas para o hospital provincial e depois para o hospital central. Mas os médicos apenas balançaram a cabeça. Eles disseram que ela tinha uma obstrução intestinal necrótica, uma doença monstruosa que progrediu rápido demais para ser salva. Ela deixou a bebê Marília ainda vermelha, antes que pudesse se lembrar do rosto de sua mãe. Ele deixou Nelson no auge da felicidade, caindo de repente no abismo da dor. A notícia de sua morte foi como um raio nos ouvidos. Toda a aldeia de Doai Beng Hoang. Minha mãe desmaiou. E Sr. Nelson, você era como uma alma perdida. Durante o funeral, ele não chorou, apenas sentou-se em silêncio ao lado do caixão, seus olhos vagando sem vida. Ele não estava em casa. Ele limpou o vinho como um fugitivo, observando-o lutar. Meu coração era como se alguém estivesse sufocando. E talvez também daqueles dias de luto. Sentimentos sem nome e sementes de pecado tenham reacendido em meu coração as sementes do pecado que mais tarde me empurraram para uma espiral de amarga dissidência. Hoje, como todos os dias, chego em casa do trabalho. Assim que entrei no pequeno beco que levava à casa, ouvi as vozes das avós e vizinhos amontoados no toco do arroz na cabeceira da aldeia. Suas vozes eram frias e afiadas como facas. Olha, Agnes, vocês parecem brilhantes e gentis. Mas é a coisa que roubou o marido da sua irmã. Outra voz interveio. Oh, sério, senhora? Essa garota é tão formidável? Ouvi dizer que Thalita morreu de uma doença grave. Que doença? A doença é causada pela raiva. A voz de Dona Benícia estava cheia de convicção. Foram meus próprios ouvidos que ouviram sua mãe me dizer. Ela descobriu que sua preciosa filha estava apaixonada pelo marido. Então ficou tão chocada que ficou doente e morreu. A pobre Thalita, que acabara de dar à luz uma criança, teve que morrer com tanta raiva. Oh meu Deus! Isso é muito mal. É verdade que o coração das pessoas é imprevisível.
Olhe para o rosto dele tão imaturo. Essas palavras eram como milhares de agulhas perfurando minha carne. Engoli minhas lágrimas por dentro. Tentando andar rápido, minha mãe estava varrendo o quintal. Ao me ver ela varreu as mãos vigorosamente, jogando todas as folhas secas e sujeira em direção aos meus pés. Sua voz sibilo, o que você está fazendo carregando seu rosto aqui? Saia da minha vista. Mãe, eu sou uma criança. Mãe, acalme-se e me escute. Dizer o quê? Minha mãe jogou a vassoura no chão. Ela caiu bem ao lado dos meus pés, me assustando. Por que você não tem uma filha má como você? Você já matou sua irmã e agora quer que eu morra com raiva? Codorna. Codorna agora. Fui expulso por minha mãe. Mas não pude ir. Eu sei que se eu sair agora, significa que eu admito tudo. Puxei o banquinho para baixo com o rosto para baixo. Embora as maldições de minha mãe parecessem chover um pouco na minha cabeça, esperando que ela ficasse com raiva. Sua respiração estava menos apressada. Eu apenas me atrevi a falar. Minha voz estava rouca. Eu sei que você fica com o coração partido quando Thalita morre e fica tão dolorido quanto está. Mas eu imploro, por favor, acredite em mim. Ela morreu devido a uma doença. Não de choque. Você e o irmão Nelson. Somos puros. Você cala a boca suja. Minha mãe gritou, seus olhos se arregalando. É tudo sobre você. Você se atreve a desculpar sua imoralidade? Vamos. Eu não quero mais ver você. O som da minha mãe xingando. Meu choro e soluços. E o som da pequena Marília em casa também chorando. Formando um som caótico, ressentido. Os vizinhos do lado de fora do portão tiveram a chance de torcer e torcer novamente. Seus olhares eram curiosos e desdenhosos. Aos olhos deles, eu era uma raposa que roubou o marido. Um criminoso intolerável. Foi uma injustiça que, mesmo que eu pulasse no rio Hoang-Long, não conseguisse lavá-lo. No dia em que Thalita deu à luz Marília, minha mãe teve dores nas costas. Então ela só foi cuidar dela por um dia e depois voltou para casa. Ela me disse para ficar e ajudar o Sr. Nelson a cuidar dela. Naquela época, eu tinha acabado de defender minha tese livre. Então concordei imediatamente. Fiquei na casa do meu irmão, trabalhando duro na casa e cuidando da comida e da água para limpar. Os pais do Sr. Nelson morreram cedo. A casa estava ancorada, então havia um tolo para ajudar. E os irmãos e irmãs também estavam felizes. Eu tinha planejado ficar para cuidar de minha irmã e netos por um mês inteiro antes de voltar para minha cidade natal. Poucos dias antes de morrer, Thalita ainda estava muito saudável. Ela também pediu para ir até a cozinha para cozinhar meu arroz extra. Mas eu não dei. Eu disse a ela para se abster com cuidado, para não envelhecer e ser miserável no futuro. Minhas duas irmãs são felizes e se amam. No entanto, de repente, ela faleceu, deixando um vazio irreparável. No dia em que ela morreu, Nelson estava meio morto. Ele limpou o vinho, negligenciando tanto seu trabalho quanto a si mesmo. A bebê Marília era muito nova, agitada porque tinha sede de leite materno, por causa da falta de calor da mãe. Minha avó estava doente e não podia cuidar dos netos regularmente. Nessa situação, como eu poderia sair? Tive que ficar, cuidando da Marília com uma das mãos, tentando convencer meu cunhado a se levantar. No entanto, há uma certa pessoa venenosa que o bordou. Então a história de que aproveitei a oportunidade da morte da minha cunhada para seduzir meu cunhado, que eu tinha ido e voltado secretamente com ele antes, foi descoberta por ela. Então ela ficou chocada e morreu. Por que há tantas pessoas neste mundo? Eu sou um ser humano, não uma besta. Como posso fazer aquilo que os céus não tremem e a terra não perdoa? Os rumores continuaram se espalhando, de 1 a 10, de 10 a 100. Quando chegou aos ouvidos de minha mãe, através das línguas de quem gostava de adicionar mais sal, tornou-se um fato indiscutível. Minha mãe acreditou neles, não na filha que ela deu à luz. Minha mãe biológica nem acreditou em mim. Então por que culpar os estranhos por serem desdenhosos e reservados? Tornei-me um pecador aos olhos de todos. Cercada pelo rosto de sua mãe,
desprezada pelo mundo e escandalosa. Houve um tempo em que eu estava tão infeliz, tão desesperado que queria sair, de fato, para um lugar onde ninguém sabia quem eu era. Mas então olhei para a Marília, minha neta inocente, e não pude evitar. Ela havia perdido a mãe e eu não podia deixá-la perder a única carne e sangue que restavam ao seu lado. Então cerrei os dentes e aguentei ficar na casa do meu cunhado para cuidar da pequena Marília. Apesar das palavras cada vez mais duras de Dantier, já se passaram quase 3 meses desde que minha irmã morreu, e o Sr. Nelson não conseguiu se acalmar. De manhã cheguei em casa do mercado e, assim que entrei em casa, ouvi a pequena Marília chorando no quarto, do lado de fora da sala de estar. O Sr. Nelson ainda estava sentado lá, perto da garrafa de vinho que estava mais da metade vazia. Corri para pegar a Marília e dar um tapinha nela. O cheiro de leite misturado com o cheiro de lágrimas de crianças fez meu coração apertar. Eu o carreguei para fora, olhando para Nelson e não consegui conter minha raiva. Irmão Nelson, por que você não me persuadia a chorar assim? Ele não disse nada, apenas silenciosamente derramou outra taça de vinho na boca. Seus olhos estavam vazios sem vida. Sua indiferença era como colocar lenha na fogueira. Coloquei Marília em um berço próximo. Peguei a garrafa de sua mão e joguei direto no chão. O som da garrafa quebrando era um som seco. Ele acordou para mim. Se você é assim, vai perder tudo. Você sabia? Se a pequena Marília tivesse algum destino, ele a abandonaria assim? Os ombros de Nelson tremeram levemente. Ele caiu de bruços sobre a mesa, chorando como uma criança. O grito de um homem adulto. O grito de desamparo, desespero. Você me deixou, Agnes. Não posso viver. Estou com muita dor. Você acha que é o único com dor? Eu gritei e as lágrimas começaram a fluir. E minha mãe, e minha irmã, e a pequena Marília. Não estamos com dor. Se você não se ama, também deve amar sua filha. Ele tinha acabado de nascer órfão de sua mãe. Agora, até mesmo seu pai está vivendo e morrendo assim. Em quem ele sabe confiar? Quem o cria? Quem o ama? O Sr. Nelson ergueu os olhos vermelhos olhando para mim. A voz perdida. Vou me lembrar de cuidar da pequena Marília para você mais tarde. Estou-vos grato. O que você está dizendo? Meu coração afundou. Um vago medo o invadiu. Ele não era tão estúpido que queria deixá-la para trás. Ele sorriu. Um sorriso distorcido. Triste. Realmente. Agora ele viu que esta vida não tinha mais sentido. Estou entediado. Agnes. Ouvindo-o, meu coração doía como um corte. Peguei apressadamente a pequena Marília, tentando não sacudir a voz com muita delicadeza. Senhor Nelson, você olha para essa garota. Trouxe a pequena Marília para mais perto dele. Ela é tão fofa e bonita. Não é? O irmão Nelson olhou para ele. Seus olhos sem vida pareciam ter um pouco de luz novamente. Ele sorriu levemente. Sim, minha filha é muito bonita. Ela era tão boa quanto a mãe de Thalita. Então você tem que viver bem. Você tem que ganhar muito dinheiro para criar seus filhos. Ele ficará muito orgulhoso de você mais tarde. E se você continuar a se afogar na miséria e ficar bêbado o dia todo? Como será a sua vida? O que vai acontecer com sua filha? Ele ficou em silêncio, e eu coloquei Marília em seus braços. Vamos, pai do Cheng, vamos carregar a bebê Marília. Suas mãos tremiam quando ele a pegou, mas quando ele olhou para ela, um sorriso verdadeiro apareceu em seus lábios. Você me ama? Eu perguntei baixinho. Por que não? Você quer que seu filho cresça para ter uma vida feliz e feliz? É claro. Então você tem que viver bem. Você tem que trabalhar duro para apoiá-la. Só assim ela pode ser feliz e irmã Thalita no céu também pode fechar os olhos com paz de espírito. Irmão, você hesita, mas em nossas vidas, nunca há duas palavras. Mas eu o interrompi, olhando-o diretamente nos olhos. E nunca há duas palavras como se você se lembrar do que disse. Não deixe que seja tarde demais para se arrepender mais tarde. Vivemos apenas uma vez. Devemos viver significativamente. Ele não disse nada, apenas olhou para a filha silenciosamente em seu coração.
Ela também estava bem aberta. Seus olhos negros olhando para ele. Sua pequena boca estava cerrada como se ela estivesse falando. Agora posso carregá-lo para me ajudar. Para que eu ainda possa cozinhar arroz. Eu disse e me virei para a cozinha. O sorriso angelical de Marília parecia derreter o gelo em seu coração. De pé na cozinha, sempre fico de olho no pai e no filho. Ao vê-lo começar a rir e conversar com meu filho, meu coração também se aqueceu. Irmã Thalita, por favor, fique tranquila. Com certeza vou ajudar Nelson e a pequena Marília a serem felizes novamente. Eu definitivamente farei isso. Desde aquele dia, tenho cozinhado pratos deliciosos todos os dias, cuidando bem do pai e do filho. À noite, quando ela estava dormindo, sentei-me e conversei novamente, encorajando-a. Contei a ele histórias sobre órfãos que ainda se erguiam fortes. Gradualmente, Nelson começou a mudar. Ele não bebe mais tanto quanto antes. Começa a se preocupar com a filha e me ajuda nas tarefas domésticas. Vendo sua mudança, fiquei feliz e senti uma estranha conexão entre nós três. Uma família pequena, irregular e ferida, mas eu não sabia que era essa proximidade e preocupação que adicionavam combustível ao fogo do mercado, preparando-se para queimar minha vida novamente. Com o passar do tempo, Marília logo tinha quase 6 meses de idade. Ela não era mais um bebê de olhos vermelhos, apenas chorando e implorando por leite, mas sabia rir, falar, sorrir quando era provocada por mim e Nelson. Seu sorriso era como o sol quente de inverno, aquecendo a casa fria, acalmando as feridas que ainda estavam fervendo em nós. O irmão Nelson estava completamente normal novamente. Ele trabalhou duro, foi até promovido ao cargo de chefe do departamento de vendas. Não se enterrou mais no álcool. Em vez disso, todas as tardes, quando ele chega em casa do trabalho, a primeira coisa que ele faz é correr para o quarto para abraçar seu filho, inalando o cheiro de leite perfumado em seu corpo, observando-o trocar fraldas desajeitadamente e fazer leite para seus filhos. Meu coração se encheu de uma sensação estranha. Éramos 3 pessoas. Um homem que se transformou em esposa. Uma cunhada de má reputação e órfã. Acidentalmente formou uma pequena família. Uma família incompleta, mas cheia de cuidados e cuidados. Todas as noites, depois que Marília adormecia, Nelson e eu nos sentávamos na sala de estar. Ninguém disse uma palavra a ninguém. Apenas o som da televisão abaixada. O som de grilos cantando no jardim. Ele assistiu ao noticiário e eu sentei tricotando seu suéter. Às vezes ele se virava para olhar para mim. Seus olhos profundos, contendo algo que eu não conseguia adivinhar. Em momentos como esse, meu coração bate uma batida novamente. Eu rapidamente abaixei meu rosto, fingindo me concentrar na malha. Minhas bochechas queimando. Eu estava com medo. Eu estava com medo do sentimento que estava crescendo em mim. É errado. É pecaminoso. Sou cunhada da Marília. Entre nós, há uma linha invisível, mas extremamente nítida. Apenas um passo. Serei cortado por ela. Então chegou o dia em que tive que enfrentar a verdade. O irmão Nelson contratou uma empregada. Era uma mulher da idade de minha mãe, parecendo gentil e feliz. Ele disse que queria que eu tivesse tempo para trabalhar, para viver a vida de uma garota de 23 anos. Ele disse que eu não poderia ficar aqui para sempre. A língua do mundo era dura. Ele não queria que eu sofresse. Eu sei que você está certo. Nos últimos meses, me acostumei tanto a cuidar de Marília. A presença dele, eu considerava este lugar em casa. Mas esta não era minha casa. Eu tive que sair. No dia em que trouxe minha mala para casa, a pequena Marília parecia saber o que estava acontecendo. Chorou amargamente, agarrando-se a mim e me matando. O irmão Nelson ficou de pé e observou, com os olhos tristes por ter ido embora. Tentei não chorar, beijei-a na bochecha e depois me afastei. Eu estava com medo de que, se ficasse por mais um segundo, não teria coragem de andar. Mas quando voltei para minha casa, o que me cumprimentou ainda foi a frieza de minha mãe. Ela me deixou entrar em casa, mas não disse uma palavra para mim. Ela me tratou como ar. A refeição era apenas mãe e filha.
assustadoramente silenciosa. Achei que o tempo iria acalmá-la, que ela entenderia tudo, mas eu estava errado. A dor de perder meu filho se transformou em uma parede sólida no coração de minha mãe, e ela me considera o inimigo que causou essa dor. Eu estava deitado no meu antigo quarto, o cheiro de mofo subindo no meu nariz. Lembro-me da pequena Marília vindo fiar. Lembro-me do som dele guinchando. Lembro-me de seu sorriso. Lembro-me das noites silenciosas com Nelson. Percebi que meu coração havia se esquecido daquela casa. Deitei-me e pensei sobre isso e decidi que tinha que fazer algo para mudar a mente de minha mãe. Eu não posso viver em meu próprio estranhamento para sempre. Na manhã seguinte, aproximei-me de minha mãe, fingindo abraçar sua barriga, seu rosto fazendo uma careta. Mãe, meu estômago tem doído muito ultimamente. Minha mãe olhou para mim, mas não disse nada. Tenho medo de ser igual a Thalita. Eu disse com a voz embargada. Ela também teve uma dor de estômago e depois foi embora de repente. Talvez você tenha ouvido isso também. Minha mãe ficou assustada ao se virar. Seus olhos estavam um pouco em pânico. Você já foi ao médico? Por que você não vai ao médico? Minha irmã se foi. Minha mãe também me expulsou. Não adianta eu estar vivo. É bom morrer cedo. Mãe, falei com uma voz cheia de ressentimento. Ah, ou este. Minha mãe gritou, mas não havia ódio em sua voz. Você está apenas falando com uma boca venenosa. Irmã, não é o suficiente para você morrer. Mas você ainda me amaldiçoa assim. Eu não te amo. Eu fingi me virar e puxar minha mala. Vamos. Eu vou. No futuro, lembro-me de cuidar da minha saúde. Saí e deliberadamente falei alto. Vamos. Eu realmente vou. De agora em diante, não preciso mais ver esse espinho no olho. E você parou. A ligação de minha mãe me deixou feliz. Eu me virei, meus olhos inchados. Mãe, acabei de dizer para você parar. Entre em casa. Minha mãe disse. Sua voz suavizou muito. Puxei apressadamente minha mala para dentro de casa. Faz muito tempo que não me sinto tão feliz. Minha mãe não estava mais zangada comigo. Eu sei como não há mãe que não ame seu filho. Naquela noite, minha mãe preparou uma refeição farta para mim. A mãe e a filha sentaram-se para comer juntas. Minha mãe pegou comida para mim. Me perguntou todo tipo de coisa. Minha mãe me perguntou sobre o trabalho, sobre a vida. Contei tudo à minha mãe, incluindo os rumores maliciosos do mundo. Jurei à minha mãe que Nelson e eu estávamos completamente limpos. Desta vez ela acreditou em mim. Ela me abraçou e chorou. As lágrimas de arrependimento, de amor. Todos os mal-entendidos são finalmente resolvidos. Senti-me aliviado, como 1000 libras de fardo. Mas a vida gosta de provocar as pessoas. Logo após sermos inocentados, Nelson e eu tivemos outro incidente. Era domingo e eu estava dormindo quando recebi um telefonema de Nelson. Sua voz estava em pânico e apressada. Agnes, vou à sua casa imediatamente. Há um grande negócio. O que há de errado? Irmão, você apenas vem e vai. Não é conveniente falar ao telefone. Levei apressadamente minha mãe para sua casa, sentindo-me inquieto no coração, só com medo do que aconteceria com a pequena Marília. Assim que cheguei, vi a empregada ajoelhada no meio da casa. A seção transversal não era mais uma gota de sangue. O irmão Nelson estava andando de um lado para o outro, com o rosto ficando roxo de raiva. Ele me mostrou o vídeo gravado pela câmera no quarto da Marília. No vídeo, por ser exigente e se recusar a comer mingau, a empregada deu alguns tapas nas nádegas. Mesmo chorando roucamente, eu estava tão cansado que adormeci. Vendo aquela cena, minha mãe e minha filha não conseguiram se acalmar. Eu corri e agarrei-a pelos cabelos. E dei-lhe alguns tapas. Pagamos seu salário e a demitimos imediatamente. Segurei a Marília nos braços. E ela estava magra. Eu o amava a ponto de quebrar seus intestinos. Que crime minha filhinha tem que suportar essas coisas? Depois disso, o Sr. Nelson me disse, com voz suplicante, Agnes, ou você deveria vir aqui e cuidar de mim. Ele está prestes a fazer uma viagem de negócios por uma semana inteira para ser cuidado por pessoas de fora.
Ele não estava à vontade. Minha mãe também sentia falta dele. Ela disse: ou você deve ficar com Marília desta vez. Também não me sinto seguro em entregá-lo a pessoas de fora. Depois de ouvir a persuasão de minha mãe e cunhado por um tempo, balancei a cabeça em concordância. Larguei meu emprego na empresa. Voltei ao meu emprego habitual. Fiquei em casa para cuidar da bebê Marília. Comi e bebi. Limpei e esperei o Sr. Nelson voltar do trabalho. Nossas vidas estão de volta à mesma trajetória. Mas desta vez algo é diferente. Não mais estranho. Não sendo mais cunhada de um cunhado. Havia um vínculo invisível entre nós. Uma familiaridade como casais reais. Naquela noite, depois de persuadi-lo a dormir, fui tomar banho. Talvez por estar tão cansado. Estava tão distraído que esqueci de trazer toalha e roupas. Depois de tomar banho, de pé no banheiro gelado, fiquei pasmo. Não sei como ligar para Nelson. Tenho medo de morrer, mas se eu ficasse nisso, provavelmente perderia meu resfriado. No final, eu não aguentava mais. Então tive que gritar em voz baixa: Irmão Nelson, você está aí? O que há de errado com você? O inglês ecoou do lado de fora da sala de estar. Meu irmão levou a toalha e as roupas comigo e colocou na cama. Eu disse corando, indo para o chuveiro e esquecendo suas roupas. Ele me provocou. Ouvi seus passos se aproximando e, de repente, houve um barulho alto. Fiquei assustado. Abri a porta para ver o que estava acontecendo e segui reflexivamente. Eu perguntei: o que há de errado com você? Na minha frente havia uma cena ruim para chorar e rir. O Sr. Nelson estava deitado no chão em frente à porta do banheiro. Talvez ele tenha pisado no brinquedo de Marília e escorregado e caído. As roupas em suas mãos foram jogadas fora. Minha cueca estava diretamente em sua cabeça e a camisa cobria seu rosto. Eu não pude deixar de segurar minha boca e rir. Você está bem? O Sr. Nelson tirou apressadamente a camisa do rosto. E então ele ficou na foto. Ele olhou para mim, os olhos bem abertos de espanto. Nesse momento, percebi que não estava usando nada no meu corpo. Eu gritei e depois bati a porta apressadamente e tranquei-a com força. Meu coração batia forte como se eu quisesse pular do meu peito. Oh, que pena! Ele viu tudo. 2 ou 3 anos preservando o mal é uma coisa boa. Fiquei no banheiro por um longo tempo, sem ousar sair. Lá fora, ouvi Nelson rastejando e então seus passos correram para seu quarto. Só um tempo depois me atrevi a vestir minhas roupas e sair. Fui direto para o meu quarto, sem ousar olhar para o quarto dele. Eu rastejei para dentro do cobertor, coberto de jaca. Meu rosto ainda estava quente. Naquela noite, não consegui dormir de novo. A imagem do Sr. Nelson caindo em sua manga e seus olhos atônitos quando me viu continuaram surgindo em minha mente. E então pensei em coisas distantes novamente. Imaginei que ele e eu nos tornamos marido e mulher, cuidando juntos de Marília e construindo uma família feliz. Pensando nisso, dei um tapa na cara novamente. Agnes. É Agnes. Você é louca. Você não tem permissão para ter tais pensamentos pecaminosos. Quase de manhã, eu estava cansado demais para adormecer. Acordei tarde na manhã seguinte. Ao sair da sala, vi Nelson segurando seu filho e preparando o café da manhã. O cheiro de comida perfumada se espalha por toda a casa. Por que você não vai trabalhar hoje? Eu perguntei, minha voz sonolenta. Hoje é domingo. Entrei para escovar os dentes, lavar o rosto e depois sair para o café da manhã. Sentado à mesa de jantar, eu estava com medo de olhar diretamente para o rosto dele. Ele também ficou em silêncio e não disse nada. A atmosfera estava um pouco envergonhada. A comida não é boa? Ele quebrou o silêncio. Sim, é delicioso. Eu sou uma criança. Mas por que você foi para a cozinha com suas próprias mãos hoje? Então eu tenho muito trabalho duro. Tudo bem se você me ajudar um pouco nos meus dias de folga. Ele disse e então olhou para mim. Seus olhos um pouco estranhos. Agnes, você não dormiu a noite toda. E meu coração está batendo forte de novo. O que há de errado com você? Você continua pensando em nossos assuntos. Ele disse em voz baixa. Eu pensei que gostava de você.
A confissão do irmão Nelson foi como um raio que atingiu meus ouvidos de repente e atordoou. Eu estava morto no meio da pequena cozinha. A tigela de macarrão inacabado sobre a mesa estava fria há muito tempo. Meu coração, que estava acostumado com o ritmo dos batimentos cardíacos, toda vez que eu estava perto dele, agora parecia pular do meu peito. Ele gosta de mim, meu cunhado, o pai do neto que considero meu próprio filho. Acaba de dizer que gosta de mim. Levantei-me apressadamente, evitando seu olhar, e gaguejei: irmão, não brinque assim, baby, vou lavar a roupa. Tentei fugir, mas Nelson foi um passo mais rápido. Ele agarrou meu pulso e me puxou de volta. Suas palmas estavam quentes e sólidas, transmitindo uma corrente elétrica que deixava todo o meu corpo dormente. Você não está brincando com Agnes? Ele me olhou nos olhos. Seus olhos eram sérios, sinceros e dolorosos. Para dizer a verdade, não consegui dormir a noite toda porque estive pensando em você, pensando na noite passada, pensando nos últimos dias. Ele percebeu que não podia mais se enganar. Eu já me apaixonei por você. Não. Eu puxei minha mão de sua mão, dando um passo para trás como se eu tivesse que estar inchada. De jeito nenhum. Você é louco. Eu sou irmã de Thalita. Ela tinha acabado de morrer há pouco tempo. Como você poderia? Como podemos? Eu não terminei a frase. Minha garganta engasgou. A imagem da irmã bonita e feliz aparece novamente como uma lembrança. Um tormento. Eu me senti uma traidora. Uma irmã má. Eu sei que a voz de Nelson está cheia de tristeza. Eu sei o que você está pensando. E você me atormentou muito. Mas Agnes, o afeto é algo que não pode ser controlado. Eu te amo e sei que você também tem sentimentos por mim. Certo, virei meu rosto, não ousando encarar a verdade em suas palavras. Sim, eu também gosto de você. Eu gosto dele há muito tempo. Das noites silenciosas de sentar juntos. Dos momentos em que ele era desajeitado com uma centena de animais. Dos olhos gentis que ele olhou para mim. Mas esse sentimento pecaminoso, eu só me atrevo a enterrá-lo em meu coração. Nunca me atrevo a deixá-lo subir. Eu não tenho nenhum. Eu me recusei a voar. Só o considero meu cunhado, pai da bebê Marília. O que eu fiz foi só porque eu te amava. Porque eu queria compensar a irmã Thalita. Não me interpretem mal. Dizendo isso, corri direto para a sala. Bati a porta e deixei o Sr. Nelson sozinho no meio da cozinha. Sentei-me no chão, minhas mãos em volta do rosto. As lágrimas continuavam fluindo. Eu choro pelo destino, não provoco. Choro pelo amor que tem que desaparecer. Choro pela minha própria fraqueza. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa tornou-se extremamente embaraçosa. Tentei evitar seu rosto o máximo que pude. Não me atrevi a olhá-lo diretamente nos olhos, com medo de ser suavizado por aquele olhar sério novamente. Ele não mencionou isso novamente, mas sua preocupação comigo ficou ainda mais clara. Ele se levantou cedo para preparar o café da manhã. Passou todo o trabalho doméstico e não me deixou tocar em nada. Ele disse que eu estava em casa cuidando do meu filho. E já era difícil. Uma noite, enquanto eu dobrava as roupas de Marília, ele se aproximou de mim e sentou-se ao meu lado. Ele não disse nada, apenas dobrou silenciosamente suas roupas comigo. O espaço estava tão silencioso que eu podia ouvir meu coração batendo. De repente, sua mão tocou minha mão levemente. Fiquei assustado e retirei minha mão. Mas ele rapidamente agarrou meus dedos e os tricotou nos meus. Felizmente, ele chamou suavemente. Não se esconda mais dele. Não se torture mais. A perda de Thalita foi uma grande dor. Nenhum de nós quer que isso aconteça. Mas ainda temos que viver. Temos que viver para o presente. Para o futuro e para a Marília também. Ela precisa de uma família completa. Ele precisa de uma esposa. E ela precisa de uma mãe. Que não pode ser outra senão você. Mas a boca da vida. Eu sou razoável. Eles não vão nos deixar em paz. Eles dirão que foi você quem roubou seu marido. A raposa do vidro. Ele não se importou. Ele disse com uma voz resoluta. A língua do mundo. Ele não se importou. Eu só me importo com você e comigo.
Contanto que você concorde, enfrentarei tudo com você. Ele me puxou em seus braços. Me abraçou com força. Seus braços estavam firmes e quentes, dando-me uma estranha sensação de segurança. Coloquei minha cabeça em seu ombro, soluçando. Desta vez, eu não o empurrei mais. Eu sabia que não podia mais fugir dos meus próprios sentimentos. Daquele dia em diante, nosso relacionamento virou uma nova página. Ainda não o tornamos público. Ainda temos que ser secretos. Mas em nossos corações, todos nós entendemos. Pertencíamos um ao outro. À noite, depois que ela estava dormindo, ele vinha ao meu quarto novamente. Nós apenas sentamos juntos e conversamos histórias intermináveis ou, às vezes, apenas seguramos silenciosamente as mãos um do outro. Ele me contou sobre seu trabalho, sobre seus planos futuros. Eu contei a ele sobre meus anos de estudante, sobre meus sonhos. Havia noites em que ele me abraçava, me beijava levemente no cabelo, na testa. Os beijos foram gentis, respeitosos, sem nenhum desejo, mas fizeram meu coração derreter. Uma tarde, quando eu estava levando a pequena Marília para dormir, ele chegou cedo do trabalho. Ele entrou na sala e fechou a porta suavemente. Ele se aproximou da cama e olhou para minha mãe e filha. Seus olhos cheios de amor. Estou trabalhando muito, ele disse. Então ele se abaixou e me beijou na bochecha. Seu beijo me assustou. Olhei apressadamente para a porta, com medo de que alguém a visse. Não há ninguém. Ele sorriu e depois se aproximou e me abraçou por trás. Sua respiração atingiu a parte de trás do meu pescoço. Quente. Estar com você assim. Me sinto muito em paz. Ele começou a beijar meu pescoço. Beijos cada vez mais ousados. Sua mão escorregou para dentro da minha camisa sem descanso, esfregando suavemente minha cintura, fazendo-me tremer. Um sentimento de medo e saudade crescendo em mim. Eu queria afastá-lo, mas meu corpo não obedeceu. Eu me virei e o abracei, respondendo ao seu beijo apaixonadamente. Somos como duas pessoas que estão emocionalmente famintas há muito tempo. Sua mão tocou seu peito e deslizou em seu sutiã fino e massageou-o com sentimento. Agora eles se encontram e correm um para o outro como corpos em chamas. Naquele momento, a pequena Marília soluçou. Ficamos assustados e nos soltamos. Ele pegou a criança apressadamente e a acalmou. Eu apressadamente ajustei minhas roupas. Meu rosto corou. Ela era como uma santa padroeira que sempre aparecia na hora certa para evitar que fôssemos além do limite. Mas a agulha na embalagem por um longo tempo também saiu. Nosso caso secreto finalmente não escapou aos olhos de muitos vizinhos. Especialmente de Dona Benícia, a anistia. Ela era como um membro da família, sempre prestando atenção a cada movimento da minha família. Um dia, houve um casamento na aldeia. Minha mãe foi ao casamento ao meio-dia e disse que voltaria à noite. O Sr. Nelson também não tinha chegado do trabalho. E éramos só eu e a Marília em casa. Naquela tarde, choveu de repente, e os trovões e relâmpagos fizeram a pequena Marília gritar de medo. Não importa o quanto eu a persuadisse, ela não conseguia se conter. Naquele momento, o Sr. Nelson voltou. Ao vê-la chorando, ele a abraçou apressadamente e deu um tapinha nela. Ela tinha medo de trovões. Ele disse. Nós três nos sentamos na cama nos abraçando. Ela estava no meio, aninhada no colo do meu pai, as mãos ainda segurando minha camisa. Olhando para aquela cena, de repente me senti extraordinariamente quente. Somos realmente como uma família. A chuva estava ficando cada vez mais pesada. O irmão Nelson disse: ou você pode dormir deste lado esta noite. Está chovendo muito. Estou sozinha em casa com meu filho. Não estou à vontade. Eu hesitei, mas depois acenei com a cabeça. Naquela noite, depois do jantar, ele e eu o persuadimos a dormir. Ela estava dormindo profundamente, suas mãos ainda segurando o ursinho de pelúcia na rede. Ele se virou para olhar para mim. Seus olhos quentes. Ele gentilmente me puxou para mais perto e abraçou minha cintura, colocando um beijo profundo em meus lábios. Minha mão envolveu seu pescoço com uma resposta apaixonada. Um momento depois,
O Sr. Nelson desaboou minha camisa e jogou-a no chão com a camisa ali. Ele se abaixou para beijar meu peito como um animal que não comia um pêssego tão rechonchudo há muito tempo. E eu apenas fechei os olhos e levantei a cabeça para o teto e senti esses sentimentos. Sua mão acariciou minhas costas nuas. Depois deslizou a mão da calça e apertou minhas nádegas e levantou todo o meu corpo. Caminhou até a cama, me colocou no chão, tirou minha camisa, jogou-a no chão e correu de volta para me dar um beijo indescritivelmente intenso. Ao mesmo tempo, sua mão puxou minhas calças de pijama para que caíssem aos meus pés. Imediatamente, seus dedos provocaram o lugar secreto cheio de gotas de amor. Ele deixou meus lábios e sussurrou em meu ouvido cheio de perplexidade. Por que você é tão insensível? Pelo menos, como você pode suportar isso? Eu corei timidamente e me virei, fazendo o Sr. Nelson se casar de forma desagradável. Sua ação rápida beijou todo o meu corpo. O ponto final foi minha floresta particular pela qual ele era fascinado. Me faz deixar a paixão sem saída. De modo que, quando ele trouxe o menino para aquele lugar, me senti difícil e lágrimas rolaram pelo meu rosto. Ele me beijou levemente nos lábios para me confortar. E os movimentos continuaram a se mover gradualmente e o som da escuridão se espalhou pelo espaço silencioso. Desta vez, o choro de Marília nos parou mais. Nós dois pertencíamos um ao outro completamente. Na manhã seguinte, quando acordei, ele foi trabalhar. Ele me deixou um pedaço de papel. Eu preparei o café da manhã para você. Lembre-se de comê-lo. Te amo. Eu li o pedaço de papel, sorrindo feliz. Mas essa felicidade não durou muito. Naquela tarde, minha mãe voltou do casamento. Assim que ela me viu, ela estava longe. Você não voltou para casa ontem à noite? Sim, choveu tanto ontem à noite. Fiquei com medo de que a Marília ficasse sozinha. Então voltei a dormir. Dormir de novo? Ou você dormiu com Cheng? A voz de minha mãe era afiada como uma faca. Mãe, por que você disse isso? Estou errado? Toda a aldeia estava rumores sobre isso. Ela viu ontem à noite que sua casa ficou iluminada a noite toda. Ela também viu Tan abraçando as sobrancelhas no quintal. Você tem mais alguma coisa a negar? Fiquei pasmo. Então, ontem à noite, quando o Sr. Nelson me abraçou no quintal para entrar em casa, a senhora Benícia viu e inventou uma história. Mãe, não é o que você pensa. Eu tento explicar. Suficiente. Minha mãe gritou. Eu acreditei em você uma vez. Mas você me enganou. Você é realmente uma filha mimada que contamina a honra da família. De agora em diante, você não me chama mais de mãe. Depois de dizer isso, minha mãe entrou no quarto e bateu a porta. Fiquei lá com lágrimas nos olhos. Tudo desmoronou novamente, ainda mais rápido do que da última vez. Quando eu estava mais desesperado, o Sr. Nelson voltou. Ao me ver chorando, ele entrou em pânico e perguntou. Eu contei tudo a ele. Depois de ouvir, ele não disse nada, apenas me abraçou silenciosamente. Pare de chorar, ele disse, sua voz cheia de determinação. Você está aqui. Desta vez, não vamos fugir novamente. Vamos nos enfrentar juntos. Ele vai conversar com minha mãe. Dizer é fazer. Naquela tarde, Nelson me levou para a casa de minha mãe. Ele comprou uma grande cesta de frutas bem vestidas. Ele disse que pediria oficialmente permissão à minha mãe para nos deixar passar. De pé na frente de minha mãe, o Sr. Nelson cruzou as mãos. Sua voz cheia de seriedade. Tio, tenho algo importante a lhe dizer hoje. Eu sei que pode ser difícil de aceitar, mas eu tenho que te dizer. Eu amo Agnes. Quero ser cuidada e protegida por ela e pela bebê Marília. Quero dar a você e minha mãe um nome decente. Eu imploro, por favor, permita-nos ficar juntos. Minha mãe ficou quieta e não disse nada. Ela olhou para ele e depois para mim novamente. Seus olhos eram frios e distantes. E o ar na casa era espesso e tenso como uma corda. Prendi a respiração e esperei pelo veredicto de minha mãe. Um veredicto decidirá o resto da minha vida. Minha mãe estava sentada no sofá, com os olhos vidrados, olhando para mim e depois para Nelson. Depois de muito tempo,
Ela levantou a voz. Sua voz não estava mais gritando, mas estava fria, afiada como uma lâmina. Você diz bem, você o ama, você quer protegê-lo, você quer dar um nome a ele. E a minha bebê Tarita? Onde está sua identidade? Ela estava deitada a 3 centímetros abaixo do solo. Seus ossos ainda não estavam verdes e sua irmã e marido haviam pedido para se casar. Você vê que é imoral para você fazer isso? Você quer que as pessoas de seu mundo desenterrem o túmulo de Talita e amaldiçoem e cuspam em seu rosto? Pegue a xícara de chá na mesa e jogue-a diretamente no chão. O som da porcelana se estilhaçando como meu próprio coração neste momento. Minha mãe soluçou. Nós não queremos dizer isso. Vocês calam a boca. Minha mãe apontou diretamente para mim. Você é uma criança não filiada. Minha desgraça. Eu estava errado em acreditar em você. Eu deveria ter te expulsado em primeiro lugar. Foi você quem seduziu o marido de sua irmã. Tio, não é culpa de Agnes. O irmão Nelson falou apressadamente. Sua voz urgente. É minha culpa, que eu não consegui suprimir meus sentimentos. A Agnes era uma boa menina. Ela já havia sofrido muita injustiça. Por favor, não a culpe mais. Todos os pecados. Eu gostaria de suportar todos eles. Carregando todos os fardos. Como você pode suportar a língua do mundo? Minha mãe sorriu. Um sorriso amargo. Você pode calar a boca de toda esta aldeia do Ai? Ou os dois vão se levar para outro lugar para morar? Deixar uma má reputação para eu suportar sozinho aqui? Dizendo isso, ela se levantou, cambaleou para a sala interna e fechou a porta. Um silêncio desesperado envolveu a casa. Nelson e eu nos olhamos e não havia nada além de desamparo em nossos olhos. Nós falhamos. Os dias que se seguiram foram os dias mais sombrios da minha vida. Fiquei na casa da minha mãe, mas a mãe e a filha não disseram meia palavra uma para a outra. Minha mãe me via como uma sombra invisível. Ela cozinha seu próprio arroz. Come sozinha e faz tudo sozinha. A porta do quarto dela estava sempre bem fechada sempre que eu estava em casa. O silêncio da mãe era mais assustador do que maldições. Era como uma sentença de morte pairando sobre minha cabeça. O irmão Nelson passava por Marília todos os dias. Ele não entrou na casa. Apenas ficou do lado de fora do portão, esperando que o riso e o som do bilhar das crianças pudessem amolecer o coração de sua avó. Mas minha mãe ainda é de ferro. Ela não saiu e não me deixou sair para vê-la. Eu só podia ficar de pé à distância pela fresta da porta e vê-la me procurar atordoada. As lágrimas continuaram fluindo. Sinto falta do meu filho. Sinto falta de você vindo para girar. Uma noite, depois de dias de tormento e desespero, adormeci exausto. No meu sonho, vi Talita voltando para casa. Ela ainda estava usando seu vestido branco favorito, com um rosto gentil, sorrindo para mim. Ela não repreendeu, não guardou nenhum ressentimento. Ela se aproximou, acariciou suavemente meu cabelo e sua voz era tão suave quanto a brisa. Felizmente, não chore mais. Estou aqui para visitá-lo. Minha irmã soluçou. Sinto muito por você. Ela balançou a cabeça, um sorriso ainda nos lábios. Eu não tenho culpa alguma. Eu fui embora, mas você e Marília devem estar felizes. Ame o Sr. Nelson em seu nome. Cuide de sua filha. Não deixe que sua dor prenda sua vida e a de todos. Ela colocou a mão no pescoço e removeu o fio de prata com o trevo que sempre usava. Você se lembra disso? No passado, minhas irmãs compravam juntas. Eu guardava uma. Clover tem sorte. Eu te dou minha sorte. Vamos viver felizes. Minha irmã. Dizendo isso, sua silhueta se desvaneceu no nada. Acordei assustado, com o suor encharcado na parte de trás da minha camisa. O sonho era tão real que eu ainda podia sentir o calor de suas mãos. Comecei a chorar, mas desta vez foram lágrimas de libertação. Na manhã seguinte, reuni toda a minha coragem e bati na porta do quarto de minha mãe. Vendo minha mãe sair, imediatamente me ajoelhei e contei a ela todos os sonhos. No início, minha mãe olhou para mim com ceticismo, pensando que eu estava inventando uma história para ganhar pena.
Não invente a história do diabo para me enganar. Eu não estou mentindo. Eu chorei e disse. Ela também falou sobre o colar de trevo de 4 folhas que as 2 irmãs compraram juntas no passado. Ela disse que deu sorte ao filho. Essa mãe é algo que só eu e os filhos conhecemos. Tudo bem se você não acredita em mim. Mas por favor, acredite em Thalita. Ela não tem mais ressentimento. Ela quer que sejamos felizes. Ao me ouvir mencionar o colar, minha mãe ficou atordoada. Foi um presente que minhas 2 irmãs usaram o dinheiro do café da manhã para comprar quando estavam na escola. Ela olhou para mim e seus olhos de ferro começaram a vacilar. A parede sólida em seu coração parecia ter parecido uma rachadura. Ela se sentou na cama, segurando o rosto com as mãos e chorando. O grito de dor, de arrependimento, de amor é ofuscado por muita dor. Thalita, Thalita, me desculpe, estou errada. Aproximei-me e abracei os ombros magros de minha mãe. A mãe e a filha continuaram se abraçando e chorando. As lágrimas lavaram todos os mal-entendidos, ressentimentos e tormentos durante o tempo passado. Naquela tarde, foi sua mãe quem ligou para Nelson, dizendo-lhe para voltar para casa e ter um emprego. Quando ele veio, sua mãe não parecia mais fria e distante. Ela olhou para ele, depois para mim e depois para a pequena Marília, que estava sendo segurada em seus braços. Ela suspirou por 1 hora. Suspirou um pouco. Todo o fardo. Bem, seu destino foi assim, ela disse com voz rouca. Thalita, ele era sagrado e mostrava o caminho. Mas minha mãe não impedia mais os dois. Mas tinham que lembrar, tinham que viver com bondade, tinham que se amar, tinham que cuidar bem da Marília, para que Thalita pudesse sorrir para as 9 nascentes. Você pode fazer isso? Sim, podemos fazer isso. O irmão Nelson ficou muito feliz e respondeu apressadamente. Nós prometemos a você, vamos viver felizes. Ele e eu nos olhamos e sorrimos em lágrimas. Finalmente, depois de muitas tempestades, também recebemos a aprovação de minha mãe. Mas nossos assuntos ainda não podem ser pacíficos. A notícia de que Nelson e eu íamos ficar juntos. Uma casa rapidamente se espalhou por toda a vila de Douai, é claro. Tornou-se o principal tópico de discussão entre as pessoas de lazer. Dona Benícia teve a oportunidade de adicionar uma milha de molho de sal ao musgo em todos os lugares, dizendo que minha mãe casou a filha com o genro por causa de seu desejo de riquezas. Certa manhã, minha mãe foi ao mercado. Assim que viu que a mãe de Benícia havia chegado, sua voz era desdenhosa. Olá, vovó Tongia. Ouvi dizer que sua família está prestes a ter um casal? Tendo acabado de se casar com seu filho. Ela agora está se casando com seu filho novamente. É realmente a melhor das mulheres. Minha mãe, a mulher, que tinha sido gentil e paciente, não ficou mais em silêncio desta vez. Ela colocou a pista firmemente no chão. Olhou diretamente para o rosto de Dona Benícia e disse com voz de aço: a questão de minha família não pedir emprestado de você é preocupante. Meus filhos se amam, se unem dignamente. Não há coisa que secretamente arrebatar maridos e rouba as esposas de outras pessoas. Como minha filha vive, como é sua virtude, há um Buda no céu para testemunhá-la. Quando ela estiver livre, ela pode voltar e ensinar seus filhos e netos. Não vá gritar mal para os outros, para que um dia, seus filhos e netos não sejam punidos e não possam voltar a tempo. O tipo de pessoa que fala muito. Dizendo isso, minha mãe carregou a pista e caminhou em frente, deixando Dona Benícia de pé atordoada no meio do mercado, com o rosto pálido de vergonha. Desde aquele dia, ninguém na aldeia se atreveu a falar mais sobre minha casa. 1 ano depois, no segundo dia de persuasão de Thalita, decidimos fazer um casamento aconchegante. Não havia mesas sagradas, nem convidados barulhentos, apenas as famílias dos 2 lados e alguns dos amigos mais próximos. Naquela manhã, antes do culto, Nelson e minha mãe levaram Marília para o túmulo. O trono foi limpo e preenchido com crisântemos brancos. Acendi um incenso para ela, e a fumaça do incenso voou para o céu. Irmã Thalita, eu sussurrei, Nelson e eu nos casamos hoje. Sei que ela está sempre ao nosso lado.
nos observando e nos abençoando. Por favor, fique tranquilo. Prometo cuidar do Nelson e da pequena Marília em meu nome. Vou tratá-la como minha própria filha. O irmão Nelson também acendeu um incenso. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: Thalita. Sinto muito e obrigado também. Obrigado por trazer Agnes para mim. Ele prometeu nunca fazê-la chorar. Construir uma família feliz com ela. Criar Marília para ser humana. O vento soprava suavemente e as pétalas brancas do crisântemo tremulavam como seu aceno de cabeça. Eu me senti estranhamente sereno em meu coração. Todos os fardos, todos os pecados em nossos corações parecem ter sido lavados. Nossas vidas então passaram em paz. Não voltei a trabalhar, mas fiquei em casa para cuidar da minha família, ajudando-o a administrar o negócio. A pequena Marília ficou mais velha, mais bonita e envolveu-me inseparavelmente. Ela me chamava de mãe. Uma voz doce e sagrada de mãe. Às vezes ainda sonho com a irmã Thalita. Em seus sonhos, ela ainda sorria tão gentilmente. Ela não disse nada, apenas observou silenciosamente nossa pequena família feliz. Numa tarde de outono, eu e Nelson estávamos sentados na varanda, observando a pequena Marília dar os primeiros passos no gramado. O sol dourado como mel se estende pelo quintal. Ele gentilmente agarrou minha mão, entrelaçando os dedos nos meus. Obrigado, ele disse. Obrigado por ter vindo até mim. Por me dar a mim e a você um lar. Descansei minha cabeça em seu ombro. Sorrindo. Agradeço-vos também. Obrigado por não desistir. Nossa felicidade não é barulhenta e turbulenta. É tão calmo quanto a água de um lago de outono, mas profundo e pacífico. Uma felicidade é trocada por lágrimas, por dor e cicatrizes, mas talvez seja por isso que apreciamos ainda mais o que temos. Eu era como uma grama à beira do rio, uma vez esmagada por uma tempestade. Mas no final, graças ao amor e à tolerância, essa grama encontrou um pouso tranquilo para mim. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.